descubro quem eu sou. Tua palavra me diz, entendo quem eu fui, quem eu não mais quero seguir. Eu sou um pescador, tua palavra me diz, te sigo onde for, faço tudo em teu nome. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz, te sigo onde for, tua bondade me persegue. Sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Me chama amigo, eu
Bom dia, glória a Deus. Esse foi o dia que o Senhor nos concedeu, que as misericórdias dele sejam renovadas nessa manhã. Eu gosto muito de algumas canções do Arraiz, não são todas, mas eu gosto muito de umas canções do Arraiz. Ontem eu tinha falado acerca disso, né, do que a gente ouve, o que a gente declara, e isso é muito importante, sabe? Tem muitas canções que eu parei de cantar porque não são verdades, simplesmente. Assim como o que a gente vem trazido à tona, né, a respeito da palavra e tal. E a gente tem que partir para a verdade, sabe? Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é tão profundo, não é simplesmente uma frase que tem sido usada no meio político até. É importante aquilo que tem sido dito, mas é muito profundo além disso. O Senhor quer dizer acerca de tudo, sabe? Da própria verdade que é libertadora, a verdade da palavra, a verdade do que é Cristo, a verdade da obra da cruz, né? E, sabe, eu quero falar um pouco acerca disso. Batendo na tecla dessa verdade. Estou aqui tomando meu chazinho, preparando, né? Acabei de colocar a aguinha quente, esperando esfriar um pouco. E eu amo esse chá. Chá dessa marca aqui, eu não sei se está ao contrário aí, deixa eu tentar colocar. Não dá para ver. Está transparente, mas não dá para ver. Lord Nelson. E esse outro aqui é da Twinings. Esse Twinings aqui é famoso no mundo inteiro também. Muito bom. Gosto muito desses chás. Enfim. Essa canção dos Arraiz, ela mexe muito comigo. Porque é uma letra que declara o que Jesus pensa a nosso respeito, aquilo que ele nos disse que nós éramos, né? Que nós somos, na verdade. Que não sou nada daquilo que meu passado diz que eu sou, que eu era, né? Na verdade, não sou nada daquilo que as pessoas, as circunstâncias estão sempre apontando o dedo, dizendo, ei, você é isso, você é um derrotado e tal. Mas eu sou aquilo que Jesus disse que eu sou. Sabe o que uma coisa que eu tenho a cada dia passado e tem sido fantástico para mim, a cada dia eu tenho encontrado o real sentido dessa verdade que Jesus vinha falando acerca da palavra, assim, acerca do que ele estava dizendo. Todo dia eu tenho encontrado isso. E quão é bom e libertador de fato enxergar a verdade na palavra. Sabe aquele termo, a verdade dos fatos, né? A gente sabe que o fato foi a vida de Cristo aqui na terra, a morte dele naquela cruz, tudo que os profetas predisseram acerca do que ia acontecer, do que ele faria, do Redentor, enfim, e de fato do que a obra consumada da cruz proporcionou às nossas vidas e também aquilo que aconteceu, a morte dele, a ressurreição, né, a ceia dele após a ressurreição e depois ele subindo aos céus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso e é um fato. Então nós estamos aqui diante de um fato, que é a palavra de Deus, diante das nossas vidas e tudo o que ele fez, né? A gente tem que ter muito cuidado sim, com o que a gente declara, com o que a gente fala, porque é muito simples e puro. A palavra ela é clara, ela nos mostra sempre o caminho a seguir, e Jesus sempre foi claro nisso. E a gente pode enxergar o seguinte, muita gente vai jogar pedra, vai falar que a gente está errado, mas eu vou te dizer que quando Jesus estava no meio dessa galera aí, está lá em João, a gente está acompanhando, fazendo um estudo pessoal aqui em casa acerca disso, no Evangelho de João. E a gente pode perceber que muitos não creram, sabe? E muitos não foram curados porque não creram. Isso está lá, muito escrito. Jesus não curou muita gente, não porque ele não quis, mas porque não creram. As pessoas não queriam apedrejá-lo porque simplesmente não creram, eles estavam cegos espiritualmente. Jesus fala sobre a cegueira espiritual. Mas, vamos lá, vamos prosseguir porque eu quero falar hoje, está envolvido com a questão da verdade. Vamos falar de um assunto aqui bacana.
Não sei se vocês já ouviram falar sobre constelação familiar. Constelação familiar é uma parada meio louca aí que alguns psicanalistas, psicólogos, vários istas aí da vida, cientistas até, da mente, do o homem, do ser, eles pesquisam através de várias pesquisas, descobriram, inventaram, criaram esse termo de constelação familiar. O que viria a ser essa constelação familiar? Eu vou ler aqui um breve relato, sabe? Um breve conceito que eu formulei aqui, tá? Acerca do que foi pesquisado. Constelação sistêmica ou familiares sistêmicas. É um método terapêutico não comprovado e não científico da medicina alternativa que se baseia em elementos da terapia familiar sistêmica ou consciência existencial e de atitudes em relação à família. Vou mais à frente explicar o que é isso. Foi criado pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Resumindo, o que eles diziam nessa constelação familiar, esse estudo acerca da constelação familiar? Problemas e dificuldades atuais podem ser influenciados por traumas sofridos nas gerações anteriores da família, mesmo que a atual geração não tenha conhecimento do eventual original. Ou seja, está dizendo que o nosso presente, problemas que passamos no nosso presente, estariam diretamente ligados, entrelaçados com problemas familiares no antepassado, mesmo que nós nem soubéssemos disso. Coisa meio louca, né? Mas sim, era o que ele estava dizendo. Traumas não resolvidos atingem uma família através de eventos como assassinatos, suicídios, morte de mãe durante parto, morte prematura de pais e irmãos, guerra, desastre natural, emigração, abusos. Um psiquiatra chamado Ivan Bozormienic, um nome esquisito aí, deve ser lá para o lado do leste europeu, chama isso de lealdades invisíveis. Caraca, esse termo eu achei interessante. Lealdades invisíveis. A gente sabe o que é leal. Você faz aquele... Quando era criança a gente fazia o acordo de dedinho. Acordo de dedinho não se quebra. Ali você vai até a morte. Então a lealdade que ele estava dizendo acerca de lealdade invisível, aquela lealdade de eventos, de situações, você está vivendo isso. É como eu falei sobre castas, aquelas castas familiares, é mais ou menos nesse sentido. Se a sua família, seu antepassado era pobre, você vai morrer pobre. É isso que a casta, as castas indianas ditam como regra para eles, né? Ou seja, não existe um pensamento de uma esperança de prosperidade financeira. Vou falar em financeira. Na vida deles. Nunca, jamais, alguém de nós ali poderá ficar rico. Então, isso faz parte da casta deles. Mas, enfim. Voltando a esse lance aqui. Aproveitando tudo isso aqui, esses caras, olha só, enxergaram algo que acabou sendo usado mais à frente pela religião, algo ligado à maldição hereditária. Está extremamente interligado com o que esses caras estão falando. Maldição hereditária. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já vi muitos casos de que há um histórico familiar em determinada família do suicídio. A família já tem um histórico de suicídio lá para trás. O tataravô se suicidou, suicidou-se, depois o avô, depois o tio, não sei das quantas, depois um primo, depois não sei o que. Isso é algo que vem à mente das pessoas como sendo hereditário. Que mais? Tem algumas situações que eu acabei relatando aqui, trazendo, né, isso à tona.
um casamento turbulento, se você tem um histórico de casamento turbulento, você acaba não aprendendo. Vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Meus pais ontem fizeram 47 anos de casado. E assim, o meu histórico de... Aí, meu pai tá aí, acabou de entrar, pai. Parabéns, hoje é seu dia, cara. Dia 13 de maio, aniversário do meu papai. Te amo, velhinho, do fundo do meu coração. Daqui a pouco a gente fala pessoalmente. Eu vou ligar pro senhor. Mas meus pais fizeram ontem 47 anos de casados. E eu disse para eles o seguinte, que o histórico deles de casamento, sabe, de unidade, de perseverança, de acreditar na família, assim, aquilo trouxe para mim uma certeza no meu coração, que casamento é pro resto da vida. E assim, eu sinto extremamente um orgulho de poder ser testemunho de 47 anos de casados, né? Eles me ensinaram valores que hoje eu carrego comigo e que, obviamente, é normal, a gente vem sempre aperfeiçoando. Eles foram a perfeição dos pais deles. Eu sou a perfeição dos meus pais. Os meus filhos vão ser a minha perfeição. Então, ou seja, é um processo evolutivo, familiar. Agora, isso a gente acompanha com os pais. Eu vou chegar lá. Mas então aqui, se há também casamentos bons, há também casamentos turbulentos. Por exemplo, já do lado da Gi já não se via tanta esperança, não via a vida dela direcionando para um casamento. Ela não se via assim, ela não se via, por exemplo, constituindo família, não pensava em filhos nem nada. Ela simplesmente pensava em viver viajando, trabalhando, sozinha. Porque ela não tinha um bom histórico em casa. Tinham pais excelentes, os pais dela são excelentes. Mas em termos de unidade, de casamento, assim, não era tão legal. E tanto é que, assim, são separados. Eu não quero aqui levantar mérito nem nada disso. Eu só estou dizendo que, comparando históricos, dando o exemplo de nossas vidas. E aí, assim, aquilo que a gente vinha acostumando, aquilo que a gente vem acompanhando, aquilo que a gente vê a nossa família praticando, aquilo parece que se torna uma tradição familiar. E você enxerga daquela forma. Da mesma forma que ela não via um sucesso no casamento, para ela não fazia sentido um casamento. Até que, assim, houve a direção de Deus para aquilo. Isso foi tremendo. Tá? Outra coisa que a gente pode citar nessa situação de maldição. Negócios em caos. Tem um histórico familiar de que as empresas são quebradas. Do mesmo jeito, existe um histórico familiar de que as empresas são bem-sucedidas por aquela família. Né? Lá em São Paulo tem um restaurante italiano famoso, Família Mancini. Família Mancini é conhecido, é um restaurante muito antigo, que sempre foi mantido determinados padrões e vem dado certo. Então, assim, existem essas situações que a família pode ajudar, o histórico familiar pode ajudar ou de repente atrapalhar, dependendo do sentido que se coloca nessa coisa. Enfermidades, quantos aqui já ouviram falar assim, isso foi uma maldição hereditária, meu pai tinha e eu herdei isso do meu pai. O próprio médico diz isso para você, que se o seu pai é diabético, isso pode vir para você, você tem tendência a ter aquilo. Isso é natural, pode estar arraigado ao DNA também. Mas o que importa realmente é a gente analisar toda essa situação. Maldição hereditária. Eu já fui várias vezes em igrejas e já participei disso, de situações em que estavam tendo ali cultos ou manifestações acerca de quebra de maldições hereditárias, sabe? Esse tipo de situação. Mas o que a palavra diz acerca disso? Vamos entender. Lá no livro de Êxodo é o livro que fala da saída do povo do Egito, no capítulo 20, Moisés recebe ali os mandamentos do Senhor e no verso 4 ao 6 diz assim, vou ler.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele está dizendo que ele é um Deus zeloso, ele não é ciumento, ele é zeloso, ele gosta de cuidar do povo dele. Beleza, vamos passar para cá. Aqui era o povo, não era filho, era o povo. Espera aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele está falando aqui acerca de quê? De idolatria. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Agora, idolatria não é só uma imagem, não é só é tudo. A gente tem que ter cuidado, senão a gente idolatra nosso filho, a gente idolatra nosso pai, a gente idolatra um time de futebol, a gente idolatra um artista famoso. Idolatrar. Veja bem, Deus é muito claro em relação a isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas não é bem esse detalhe que eu quero citar aqui agora, da idolatria. Ele estava dizendo que na idolatria, olha só, ele é um Deus zeloso que visita, olha só, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O que aborrece o Senhor é a idolatria. Nesse sentido aqui, era a idolatria. Então, o que acontece? Se você cria uma prática na sua vida e que isso aqui, nesse caso, o que acontece? As pessoas estavam idolatrando. Se a gente parte para ler o livro de Reis ali, você vai ver que um monte de gente que assumia o reinado, fazia o que era mal perante o Senhor, idolatrava, sacrificava a ídolos, e aí veio a ruína. Depois ia o próximo, fazia, aí a palavra sempre diz assim, e fazia o que era mal perante o Senhor, conforme os seus pais faziam. Sabe o que era isso? Eles viam a prática sendo exercida pelos pais e mantinham a tradição. Era simplesmente isso. Quantas vezes eu já vi uma pessoa ser extremamente religiosa, veja bem, essa questão de religião ela é extremamente clara na palavra. Religião, não estou citando nomes de religião, estou falando religião. Religião está no contexto geral, aquilo que te aprisiona. Então, quantas vezes eu já tive contato com pessoas que, devido aos pais, meu avô era tão meu amigo, meu avô era assim, 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 e meu avô fazia determinada situação, e para continuar com a tradição dele, por honra a ele, eu vou fazer determinada tradição, vou seguir a tradição. E aí você esquece simplesmente de honrar primeiro Deus. Amarás teu Deus de todo o teu coração. Primeira coisa é Ele. Primeira coisa é Ele. Primeira coisa. É o tal negócio. Vai chegar um dia em que a lei vai confrontar. As pessoas vão lá, escrevem uma lei, vai ser obrigado. Agora é o seguinte: culto a Deus, oração, reza, qualquer outra coisa, vai ser proibido. Não é permitido. E se tiver denúncia, nós vamos lá porque a coisa vai pegar. Passível de morte. Aí você vai analisar. Eu vou seguir a lei ou vou continuar amando meu Deus sobre todas as coisas? Entende? É nessa situação que nós estamos falando aqui. Então, o que o Senhor estava trazendo era isso. Que o que o pai estava cometendo, os pais estavam cometendo ali acerca da idolatria, aquilo virava uma tradição que os filhos iam seguindo, gerações após gerações. E isso começou a tornar para eles um sofisma. Lembra do sofisma? Mentiras que foram sendo ditas várias vezes que se tornaram verdades.
Então, continuou fazendo essas práticas, tomando essas práticas, e de repente trouxe, assumiu, e aquilo virou uma verdade para mim. Mas esqueceu totalmente do que a palavra está dizendo acerca disso. Então, o que acontece é que esse lance de quebra de maldição que a religião hoje vem lutando, usando como tema até, de suas reuniões, de suas orações, de seus objetivos, traz exatamente esse texto como base. Porque existia uma maldição hereditária, mas Deus não está falando sobre maldição hereditária, Ele está falando que os pais provocariam essa iniquidade nos filhos por conta de tradição. Tá? Se a gente for partir, ainda na velha aliança, para o texto, um texto famoso que tem lá no capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel tem um... Cara, Ezequiel dá cada paulada na gente. Ezequiel, capítulo 18. Olha só, verso 1 ao 3, está escrito assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. O que ele quis dizer aqui? Veja bem, as pessoas ficavam citando esse provérbio, que não é bíblico, tá? É um provérbio ali da região. Nesse momento aqui, eles estavam entre as transições da Babilônia, tal, estava no meio desse povo aí. E existia um provérbio que rodava na boca da galera. E eles ficavam declarando isso, que era exatamente isso aqui. Tá? Qual era o provérbio, então? Aqui, ó, os pais, tá aqui, ó, o provérbio. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que era embotar? Desgastar. Perdeu o esmalte. Então, assim, ou seja, os filhos sofrendo a consequência daquilo que os pais cometeram. Mas aqui o próprio Ezequiel diz que o Senhor, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o Senhor estava alertando a galera, ei, peraí, eis que todas as almas são minhas. Não tem que ficar declarando essa bobagem. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, então assim, o pai não vai sofrer consequências porque o filho pecou, e nem o contrário. Cada um responde pelos seus atos. Literalmente. Literalmente. É isso que está dizendo aqui. Se a gente for passar lá para o verso 20 do mesmo capítulo 18, diz assim, ó, o próprio Ezequiel continua dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. Aí eu te digo, e a maldição hereditária? Cadê ela? Não existe isso na palavra. Entende? Isso está mostrando o tempo inteiro. O próprio versículo 4 ali, quando a gente viu... Aliás, vamos lá agora o livro de Êxodo, né, foi o que eu li sobre a iniquidade passando de geração para geração. E aí, no 20, a gente fala que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 39, diz assim, ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Cada um no seu cada um. Cada um no seu quadrado. Cada um cuida do seu. Aqui em casa, por exemplo, a gente sempre fala para as crianças. Cada um cuida do seu nariz. E quando um quer apontar o defeito, eles mesmos já falam entre eles. Joaquim, cada um cuida do seu nariz. Lela, cada um cuida do seu nariz. Então eles sabem disso e já praticam. Cada um cuida do seu. E haveria como filhos se queixarem dos pecados dos pais? Cara, não.
Está errado. Eu não tenho que me preocupar com isso. Isso não é minha função. Tá? 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo decorre acerca da ceia, né? As pessoas estavam muito acostumadas a apontar os pecados dos outros e tal. E aí ele chegou aí, ele fala assim: examine-se, pois, o homem, examine-se, volte-se para si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Muitas vezes dentro da igreja dizia-se o seguinte: olha, para você ceiar, você precisa ser parte dessa igreja, ser membro dessa igreja. Para você ceiar, você precisa se batizar. Uau! Olha aí a gente quebrando um protocolo, hein? Aonde está isso escrito? Que eu tenho que batizar para ceiar naquela igreja? Uau! Não tem! Não tem. A única coisa que Paulo diz é: examine-se, pois, a si mesmo. Ei, você mesmo. Vá para o seu quartinho, no cantinho. Se você não lembrar da maldade que você fez, peça ao Senhor para sondar o seu coração, que Ele vai lá e traz à tona e fala: ó, lembra disso aqui? Então, é isso que você precisa resolver. Vai lá e resolva, meu amigo. Tá? O que você precisa é ceiar com alegria, porque esse momento de ceia, cara, é fantástico, maravilhoso. Nós fizemos nossa ceia ontem. Aliás, a ceia é um motivo de festa, a gente tem que fazer sempre, porque o Senhor Jesus, a obra dele é diária. Então, veja bem, acerca da ceia, ele simplesmente deu o corpo dele. É um símbolo, uma simbologia de que o corpo dele está ali para ser repartido para todo mundo da igreja. O sangue dele foi vertido na cruz para nos lavar, nos redimir de toda a culpa, pecado, doença, o que for. Entende? Maldição hereditária, o que for. Entende? Mesmo que não exista maldição hereditária, ele levou também. Mentira como essa, levou embora. Entendeu? Então é isso que Paulo diz aqui acerca disso. Agora, não deixava de ser uma dúvida entre os que andavam com Jesus. Os próprios discípulos tinham essa dúvida. Lá em João, no capítulo 9, versos de 1 a 3, né? Acerca daquele jovem cego de nascença que Jesus cura. E aí chegam os discípulos e falam assim: mestre, perguntaram-lhe os discípulos, por que foi que este homem nasceu cego? Será por causa dos seus pecados, ou por causa dos pecados dos seus pais? Olha só, mesmo nessa época ainda, andando com Jesus, ainda havia essa dúvida. E Jesus vai e arrebata na hora, fala assim: ei, nem por causa dele, nem por causa dos pais, é só para manifestação da minha glória. Ele não entrou no detalhe dessa questão da maldição hereditária, que isso não importa, a palavra é clara quanto a isso. Mas ele simplesmente falou assim: nem por esse, nem por aquele. A gente precisa entender que a forma que Deus nos ama é incondicional. A forma que Jesus agiu naquela cruz foi incondicional. Não existia condições para ele fazer. Ele simplesmente fez porque ele te ama e ele me ama. E o amor, como a gente leu lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 5, diz que ele não busca os próprios interesses. Ou seja, eu amo e deixo o rio fluir. Eu não quero que o rio traga de volta nada para mim. Entende? Eu deixo o rio fluir. Eu deixo fluir. Vai. E onde estiver passando, vai limpando toda a sujeira, vai levando a sujeira. É como um rio, né? Pensa num rio mesmo dentro de uma cidade. A gente pode ver isso, por exemplo, em Veneza. Agora, nesse momento que está proibido o turismo, né, que as pessoas estão reclusas, que não tem movimentação ali, é impressionante como aquelas águas estão límpidas, transparentes. É a coisa mais linda olhar aquelas imagens. Né? E há tempos, meses atrás, no vucu-vucu do turismo, aquilo não se via. Eu não conheço. Alguns amigos meus que já foram disseram que aquilo chega até ter um mau cheiro, que é fedido. Mas é de se notar que é mesmo. Então imagina, né?
O rio está indo, está fluindo, está levando tudo. Então tem que deixar levar, sabe? O rio, as águas do rio vai trazendo todo sujeito. Então quando você estiver num lugar, onde quer que seja, e a palavra de Deus diz que dentro de você flui um rio de águas vivas. Então faça o seguinte, onde você for pisar, é um novo emprego, entra lá, fecha seu olho e declara, rio, flua. Rios, fluam, fluam, fluam. Sabe por quê? Porque essas águas vão limpar todo o ambiente. Sabe? Vai lavar, vai ficar limpo. E onde você pisar, a bênção do Senhor vai prosperar naquele lugar. Amém? Isaías 49, verso 15 diz assim, pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho que está no ventre? Mas ainda assim que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Esse é o amor do Pai por nós. Ele compara uma mãe com um bebê na barriga e um no ventre. Até tem uma piada que a gente brinca, né? A mulher estava no ônibus dando mamar para o seu filho. Aí, de repente essa mulher desce no ônibus, né? E o cara olha para ela e fala assim, minha senhora, pois não. A senhora está com o peito do lado de fora. Ela, eita, esqueci o menino no ônibus. Aí ela volta. Mas, enfim, a mulher, mesmo assim, não acontece. É difícil você ver isso, né? A mulher esquecer. Acontece, não vou dizer que não acontece, mas acontece raramente. Normalmente a mãe ela é mais protetora. Então, veja bem, pode uma mãe esquecer do filho do peito de maneira que não se compadeça do ventre. Ou seja, ela está com um na barriga e no peito. Ela pode esquecer um dos outros. Não vou cuidar mais de ti, agora é só o que está na barriga. Ou o contrário. Mesmo que isso aconteça, aí é o que o Senhor diz, mesmo que isso aconteça, eu não farei, eu jamais me esquecerei de você. Né? A promessa de Deus é tremenda para nós. Sabe que até o próprio Jesus, se a gente for comparar, analisar a genealogia dele, acerca desse lance de maldição hereditária, era para Jesus estar todo ferrado, cara, na terra. Olha só, Raabe fazia parte da geração dele. Raabe, a meretriz. Ruth era moabita, ou seja, era estrangeira. Entende? Davi, José e Maria, que era também da linhagem dele, fez parte ali da linhagem dele, não tinham traços disso aí. Não tinha de meretriz, não tinha de estrangeiro e outros demais que a gente pode tentar buscar na palavra. Mas não tinha. Não é porque o seu avô foi corrupto que você vai ser. Entende? Porque aí a gente começa a perceber a questão do pecado e de crer na obra da cruz. Eu vou pecar se eu quiser, se eu tomar a decisão de pecar. Assim, da mesma forma, se eu tomar a decisão em crer na obra da cruz, eu vou receber o que ela me proporciona. O que Deus quer de nós é somente isso, é crer e receber. Ele não quer que eu me esforce, que eu vá caminhando em 300 léguas aí para poder alcançar uma bênção. Não existe isso, a bênção já foi liberada. A cruz é a fonte da bênção. Entende? A cruz é a fonte da bênção. Olha só, é tão tremendo que esse lance de maldição, cara, ele é quebrado aqui, ó. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei era cheia de maldições. Quem descumprisse, caía numa maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição. Entende? De tudo que a lei acerca de maldição por desobediência te acometesse, Jesus se tornou maldito em seu lugar. Ele levou toda a sua desobediência acerca da lei no madeiro. Só que ele falou assim: não existe mais lei, agora o cumprimento da lei sou eu. Eu não tenho que sacrificar animais mais. Oh, glória a Deus. Eu não tenho mais que fazer tudo aquilo que as mais 600 leis diziam que eu tinha que fazer. Eu simplesmente tenho que crer na obra da cruz e receber o que ela me proporciona. Só isso. Eu não tenho que criar mais regras além disso. Eu tenho que crer na obra da cruz e receber. É só isso que Cristo diz. Entende?
No verso 14, né, decorrente disso, ele diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem que eram os gentios? Os não-judeus. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oh, glória! Entendeu? É simples, cara. A gente fica bagunçando as coisas. E a gente permite a religião bagunçar mais ainda. Nossa mente às vezes fica ali querendo buscar regras, porque a nossa mente ela gosta de ter as coisas preparadas para ela seguir. E aí ela pega isso aí e aí você junta com a religião e pronto. Aí vira um peso para você seguir, você romper aquilo, cara. Depende de ti, tu tem que olhar para a obra da cruz e falar assim, ei, basta, a cruz é suficiente para mim. Creia e receba. E a palavra diz o seguinte, com o coração se crê e com a boca se confessa. Então você tem que confessar, mas esse cara aqui você tem que convencê-lo. Fala, ei coração, presta atenção. Que eu estou dizendo aqui, ó, eu creio na obra da cruz e estou recebendo o que ela me proporciona. Entende? Convença esse cara. Se você convencer esse cara aqui, bicho, acabou. Aí é só declarar e a coisa está feita. A carta de 1 João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Yes. Então, é só andar na luz. Pecado, como eu disse aqui, o pecado foi desmerecido por Jesus. E muitas vezes a gente coloca o pecado como sendo um ser assim, ó, poderoso sobre nossas vidas. Ei, Jesus fez isso aqui com ele, cara. Esquece o pecado, mano. Só olha para a cruz. Isso aqui vai ser consequência. Entendeu? Colossenses 2,14. Estou quase finalizando. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Esse texto é maravilhoso. Olha só. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, volta novamente à lei, né? O qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, não foi parte dele, foi inteiramente, encravando-o na cruz. Então ele pegou as 600 e tarará leis, ou 600 e tal leis, e pum, meteu na cruz. E aí veio o sangue do cordeiro e falou assim, aí derreteu aquelas leis ali, ó, falou assim, tá tudo aqui em mim, sou eu agora. Eu faço tudo, eu sou o cumprimento da lei, agora é por mim. E aí, finalizando, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, a velha aliança passou. Eis que se fizeram novas, agora é uma nova aliança. O original do grego diz que é assim, é algo sem precedente. É novo, começou agora, não tem nada igual. Sabe o que me falta? Dar um pé na bunda da religião e olhar para a cruz. Só isso. Quando a gente entende essa situação de Gálatas 13:3 aqui, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando eu olho para uma cruz que tem um homem pendurado, porque aquele não é Cristo. Sabe por que aquele não é Cristo? Porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele saiu dali e ele desceu ao inferno, pegou as chaves da morte e da iniquidade, pegou tudo ali, a chave da morte, do pecado. E sabe o que ele fez? Ele subiu aos céus, liberou a galera. E aí, ele não está na cruz, a cruz está vazia. Ela está vazia, ela ficou manchada de sangue, provando ali que o sangue dele lavou tudo. A gente não pode olhar para a cruz com alguém, a gente tem que olhar para a cruz vazia. Ela tem que ser uma referência, um símbolo para que a gente olhe e lembre, assim como é a ceia.
Tá? A ceia, a cruz vazia, são símbolos para que nós pudéssemos lembrar do que foi feito. Entende? A ceia é a comunhão de Cristo, dos irmãos e Cristo. Isso é a ceia. A cruz vazia é a obra consumada. Quando tem alguém pendurada na cruz, ainda eu estou olhando para uma maldição. Mas quando eu vejo uma cruz vazia, eu vejo a obra consumada. A obra consumada é o pecado do mundo sendo tirado. São as enfermidades lavadas pelo sangue do Cordeiro. É o escrito de dívida que está aqui nesse texto maravilhoso de Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. E aí a gente passa a entender o que Romanos 8,1 diz acerca de justiça. E a gente nos vê como justiça, porque Ele nos fez justiça de Deus. Aleluia! É muito poderoso isso. É muito poderoso e libertador, sabe? E aí eu pego, sabe o que eu faço? Depois que eu ouço um negócio desse aí, ó. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Aí eu pego a maldição hereditária que eu tô fazendo campanha e faço isso. Já não há mais maldição. Ele se fez maldito em meu lugar. Então, quando alguém falar para você acerca de maldição hereditária, chuta, mano, não aceita, porque já foi feito. Inclusive, a velha aliança já rebateu isso. Não existe maldição hereditária, tá bom? Fique com o que a obra da cruz fez na sua vida. Isso é que é importante. Fique com o fato consumado, que é a cruz vazia, ok? E viva feliz, viva alegre, construa o seu dia será melhor do que ontem. Para isso ele te concedeu autoridade, poder, te fez justiça para você andar em retidão e falar: ei, rios, fluam para que tudo seja lavado e limpo, para que eu possa andar e meu dia seja próspero. Amém? Faça assim o seu dia melhor do que foi ontem. Você tem capacidade, poder e autoridade para isso, tá bom? Um grande beijo, Jesus te abençoe, vamos nessa!